Às vezes acontecem coisas no mundo que a gente pensa, cara, será que eu poderia falar sobre isso em algum vídeo, sabe? Aconteceram alguns casos desses anteriormente e eu fiquei pensando, será que vale a pena eu gravar um vídeo e falar sobre isso? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, não pode piorar, então não vou perder tempo gravando um vídeo sobre isso, onde já tem milhares de vídeos no YouTube falando sobre o mesmo assunto, de autores diferentes, alguns que eu concordo, outros não. Mas eu pensei, não pode piorar, então não precisa gravar um vídeo sobre isso. Mas aconteceu uma coisa essa semana que ficou na minha mente, eu disse, cara, não tem como. A gente vive numa sociedade, isso de forma mundial, em que a gente vê o declínio, sabe? Tá ligado quando você tá em cima de uma ladeira bem grande, com a bicicleta, essa bicicleta tá sem freio, e você só sabe pegar na banguela, tá? Sabe? Descendo mesmo. E você sabe que lá no final tem um beco sem saída e tem uma parede em que você vai pegar descendo e o fim todo mundo já sabe o que é. Vai se espatifar na parede e vai morrer. E aconteceu uma coisa essa semana que foi aquela questão da professora. Eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você assistir. Clique no link da descrição se você quiser assistir e saber do que se trata. Em que uma professora tava provavelmente na aula de educação sexual com vários alunos, e alunos já grandinhos, assim, de seus 17, 18 anos já. E como se já não bastasse falar desse assunto, que é um tanto que polêmico falar em sala de aula para adolescentes, ela foi ensinar como que as alunas utilizariam a camisinha com a boca. Definitivamente com a boca. O aluno estava segurando um pênis de borracha lá e colocou no ponto onde ele deveria estar, e a professora simplesmente agachou e foi lá colocar a camisinha com a boca. Foi uma coisa que, quando eu vi, eu fiquei meio que sem acreditar, sabe? E me veio à mente vários pensamentos. Primeiro, a gente deveria mesmo deixar que as escolas públicas, seja elas públicas ou privadas, permitir que elas ensinem a educação sexual? A educação sexual não deveria ser algo que os pais deveriam ensinar em casa, que muitas vezes não acontece? Perguntas que a gente pode se fazer que podem ser levadas em consideração, sabe? Que dá pra você ver como que as coisas funcionam no nosso país e no mundo. Ela não pode nem ser chamada de professora, porque uma professora não faria isso que ela fez. E se você talvez não tenha visto o vídeo, ou até que já viu, aqui embaixo tá o link na íntegra pra você ver, se você quiser ver, e você entender que os outros alunos, todos eles, tanto os que estavam aplaudindo, como até o próprio aluno que estava segurando o pênis de borracha, ele tava com vergonha daquilo, sabe? É perceptível no vídeo que os outros alunos estão, nossa, o que essa professora fez, o que tá acontecendo, que não era necessário fazer isso. Entende? Talvez ela, pra dar aquela opção de lacrei, eu fechei, eu dei a aula que todo mundo tava querendo e ser aplaudida pelos outros. Talvez ela tenha feito isso pra obter esse tipo de reconhecimento, mas não é uma coisa que uma professora faça, sabe? Existem maneiras de você ensinar para os alunos sem que você precise se rebaixar tanto a esse nível. E eu tenho certeza que nenhuma outra professora da classe das professoras no mundo, inclusive o Brasil, aprovou esse tipo de atitude. Nenhuma mesmo. E se aprovou, é porque é da mesma laia que ela, da mesma corte que ela. Existem outras maneiras de se fazer isso, de ensinar para as crianças a educação sexual até na escola, sabe? E eu estava até conversando hoje com alguns amigos e eu cheguei a uma seguinte conclusão. Talvez a educação sexual seja realmente uma obrigação dos pais ensinarem em casa, mas não é todos os pais que têm a coragem de sentar com seu filho e conversar sobre isso, não é. E pode ter certeza, se tem algum pai me assistindo, se você não conversar sobre isso com seus filhos, o mundo, a escola, os coleguinhas, a internet, eles vão ensinar da maneira errada. Pode ter certeza. Sem aprender, o seu filho não vai ficar, seja da maneira certa que você ensinar ele, ou da maneira errada que o mundo, que a escola, que a internet, que todos esses setores que englobam o seu filho vão ensinar. Pode ter certeza que eles vão ensinar. O vídeo que vazou e o que essa professora fez serve muito mais de lição pra nós que ainda seremos pais, ou pra você que é pai, de você chegar junto do seu filho e ensinar pra ele como que funciona essas coisas, sabe? Não precisa, eu tenho certeza que até um pai, por mais aberto que seja, um pai ou uma mãe que converse com o filho, não iria fazer da maneira que essa professora fez. Jamais. Mas ensinar que isso existe. E isso é uma coisa comum, você poderia chegar e dizer assim, isso é uma coisa comum entre os adolescentes, isso acontece, mas a professora não precisa se passar por isso, entende? Isso que ela fez foi meio que se rebaixar ao nível da putaria e da sacanagem que existe no nosso país. E outra, não é só no nosso país, é no mundo inteiro. As coisas se tornaram tão pejorativas, sabe? Tudo na vida se tornou pejorativo. E outra, não vem me dizer que uma professora querer dar aula de educação sexual na escola, ela vai conseguir falar sério sobre isso. Não vai. Sabe por que não vai? Porque todos os alunos levam isso na brincadeira. Como é que ela vai conseguir falar sério com isso? Essa educação precisa vir primeiro dos pais, de dentro de casa, para que quando o aluno chegue na escola, ele seja educado o suficiente para entender quando se fala sério e quando tá brincando. E isso que essa professora fez não é brincadeira nem de adolescente. Vamos educar as crianças dentro de casa, gente. É preciso fazer isso. E talvez eu não seja a pessoa adequada para falar isso, mas eu precisava gravar um vídeo sobre isso e expressar um pouquinho a minha opinião sobre esse assunto. Eu creio que a educação dentro de casa
ela vale muito mais do que qualquer educação que seu filho vai ter na escola, diante da TV, diante da internet ou até dos coleguinhas. Se você educa a sua criança dentro de casa, ela vai ser um diferencial na escola, na igreja, na faculdade, em qualquer lugar, no trabalho. Vamos começar a educar as crianças de dentro de casa, nossa, dentro de casa, e as coisas vão ficando melhores.